boa tarde a todos. Bem-vindos de volta ao nosso curso sobre aplicação de penalidades em contratos administrativos. Na aula de hoje, pessoal, vamos abordar os atores do processo sancionatório e espécies de sanções. Antes, porém, gostaria de rememorar com vocês o nosso acordo aqui de convivência, que é manter a câmera ligada, sempre que possível, é claro, mas de preferência mantenha ligada. Mantenha o áudio, o seu microfone desligado. Mas, pessoal, sempre que preciso, você pode fazer intervenções ao vivo, né? Nossa aula é síncrona. Então, você pode, sim, abrir seu microfone e fazer perguntas. Vocês podem também fazer pergunta no site. Ok, pessoal? Então é isso. Eu vou passar primeiro o objetivo da nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula de hoje é, pessoal, identificar, tá, os atores, né, que atuam, né, no processo de aplicação de sanções em contratos administrativos. Os atores, suas responsabilidades, a forma de atuação e o momento certo dele atuar. E vamos também tratar nesta aula de espécies de sanções, né? Também simples, nós queremos identificar quais são as espécies de sanções, né? Quais as decorrências dela, e identificar as espécies de sanções e a sua severidade, né? E o momento também de aplicação de acordo com a nossa rotina de gestor ou fiscal do contrato, ok, pessoal? Mas antes, porém, vamos fazer uma atividade no Mentimeter, tá? Eu vou colocar no site, aliás, no chat, tá? Vou colocar no chat aí, pessoal, uma enquetezinha, tá? Para vocês responderem rapidamente no Mentimeter, tá? Sobre as expectativas para a nossa aula. Então, pessoal, em 2 palavras, defina as suas expectativas para esta aula. Estou colocando aí no chat, tá, o códigozinho do Mentimeter, né, o link para que você copie, ou você pode digitar www.menti.com e colocar o código lá que é 3311467. Rapidinho podemos fazer essa atividade, pessoal. Então, em 2 palavras, defina suas expectativas para esta aula. Ok? Vamos ver quem já colocou aqui. Ok. Tá. Excelente. Então, pessoal, vocês tem gente ainda preenchendo, mas eu vou apresentar. Ok. Então estamos lá nossas expectativas, aprender, conhecimento, tirar dúvidas. Excelente, pessoal. Muito obrigado pela participação. Então, vamos retomando ao nosso tópico, que é identificar os atores. Pessoal, os primeiros atores que nós vamos identificar é licitante e contratada. Muito interessante. Esses são os atores que eu diria que estão no polo passivo, tá? Como passivo, eles receberão ou não as sanções, né? No polo ativo teremos as pessoas que atuam no contrato ou no processo licitatório, que é o pregoeiro, entendeu? O gestor, o fiscal administrativo, o fiscal técnico, entendeu? A autoridade de competência, consultoria jurídica. Dentro da parte de atores que estão no polo que eu chamei de polo passivo, né, que vai receber a sanção, teremos o licitante e a contratada. E aí, pessoal, muito interessante essa subdivisão, porque quando você coloca a figura do licitante como um sujeito capaz de receber uma penalidade, significa o seguinte, que ele está sujeito a sanções, mesmo ainda não tendo um contrato firmado com a administração. Isso, pessoal, isso muito em função da lei do pregão, artigo 7º, que define que mesmo naquela fase que o futuro contratado, né, ou pretendente, ele não tem uma relação jurídica ainda firmada com a administração, no sentido que ele não tem um contrato, ele está sujeito a sanções, tá? Se ele fraudar, se ele apresentar documentação falsa, tá? Se ele fizer alguma fraude fiscal, não mantiver a proposta, e sim é no rol de situações do artigo 7º, que na frente nós vamos detalhar melhor na outra parte de outra aula. Okay? Então, durante o procedimento licitatório, está sujeito à multa do licitante.
E que se ele realmente for contratado, ele vai atuar como contratado, então após a contratação, durante a execução, ele também está sujeito a multas, advertências, né, e outras penalidades que a gente vai tocar lá para frente. Outros dois atores, pessoal, é requisitante e gestor do contrato. Olha, se o gestor do contrato, se ele verificar uma não conformidade do produto, tá? Não conformidade técnica, o próprio requisitante pode propor uma sanção, tá? Se você ainda não tem contrato, ou se não há um contrato formalizado, vamos supor que é apenas um termo, uma nota, ordem de serviço, né? Algum instrumento menos formal que o contrato, né? Então aquele produto de entrega, né? Aquele produto que você entregou ali não tem uma conformidade ideal, o próprio requisitante será o agente responsável ali por propor a sanção. Ou se nós estamos dentro do contrato, né? Quando houver a celebração de um contrato formalizado, então o gestor do contrato, né? Auxiliado pelo fiscal técnico, ele pode propor a sanção. Bem, pessoal, outros atores serão pregoeiro e gestor. Tá? O pregoeiro, ao verificar uma não conformidade durante o pregão, ele vai aplicar sim uma penalidade, uma sanção ao licitante, voltando àquela questão que nós falamos, que é a divisão entre licitante e contratado. Então, agora após a celebração, aí sim, verificando uma não conformidade documental, o gestor, com auxílio do fiscal administrativo, tá? Ele vai sim propor uma penalidade. Então, veja bem, o pregoeiro, na fase de licitação, se ele verifica que há uma falha, tá? Uma falha de uma não conformidade documental, ele já pode sugerir ali uma sanção. Pode não, pode e deve, né? Ele, o princípio do poder-dever, né, pessoal, que nós sabemos que a sanção não é só você pode aplicar, você pode e deve, né, ao verificar realmente as inconformidades, as não conformidades técnicas ou documentais, ok? E comportamentos inidôneos, tá? Outros atores, pessoal, vamos falar de autoridades. Quais são as autoridades no processo, né, no processo de gestão de um contrato? Olha, quem firmou o contrato, quem é responsável por assinar o contrato, é uma autoridade, tá? Isso não está declarado na lei, mas a AGU já regulou isso aí e chegou em a seguinte conclusão: quem é responsável por firmar o contrato, ele pode chamar de autoridade competente. Então ele seria responsável por aplicar as penalidades, exceto a declaração de inidoneidade, pessoal, que tem que ser aplicada pela autoridade superior do órgão. Aí seria o que? Seria o presidente do órgão, o diretor-geral. Isso seria definido em regimento interno, porque a lei não estabelece de uma forma muito explícita isso aí. Ela simplesmente estabelece o seguinte: a autoridade superior, no caso de inidoneidade, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a penalidade mais severa, então ele seria responsável por fazer esta apenação, ok? Então são esses atores, né, pessoal? Licitante contratada no polo pacífico, e do nosso lado, no lado dos gestores, temos o setor requisitante, o gestor do contrato, o pregoeiro e a autoridade competente, o fiscal, obviamente, ok? Sempre auxiliando nesse processo. Agora, pessoal, vamos fazer antes de iniciar a falar de sanções, vamos falar aqui, fazer uma atividade em que nós vamos identificar aqui uma teoria, né? Teoria de diálogo das fontes. Mas antes vamos fazer uma atividade do mentímetro, pessoal. Não mentímetro não, desculpa. Vou passar um vídeo do YouTube para vocês, pessoal. E vocês vão assistir o vídeo do YouTube e responder uma pergunta que eu vou colocar no site, tá, pessoal? A pergunta é o seguinte: como é chamada a solução dos conflitos? A pergunta eu vou colocar depois, tá? Enquanto vocês assistem o vídeo, eu coloco a pergunta, depois a gente volta e vocês tentem responder essa pergunta. O vídeo é de 2 minutos e pouco, pessoal, muito tranquilo, tá? E a gente assiste esse minuto, eu vou dar aqui uns 5 minutos, até você abrir, assistir, retornar a aula, ok? Então, 5 minutinhos para assistir esse vídeo, ok? Vamos então, eu também vou assistir. Vamos assistir o vídeo. A teoria do diálogo das fontes surge para fomentar a ideia de que o direito deve ser interpretado como um todo, de forma
Ok, pessoal. Então, só pessoal, fazendo um pequeno detalhe, quando a gente comentou sobre os atores, tem outro ator que a atuação dele é facultativa, mas não menos importante, que é a consultoria jurídica do seu órgão, o setor jurídico do seu órgão. Facultativo porque ele não é obrigado a se manifestar quando você propõe penalidades, mas seria bom que ele se manifestasse com uma forma de fundamentar melhor a sua sanção ou contribuir para a motivação. Então a lei do processo administrativo, que é a lei 9784/99, ela define no seu artigo 50, parágrafo 1º, que os atos administrativos devem ser motivados e você pode ali motivar mediante a contribuição de um parecer. Então, pessoal, quando você for motivar a sua multa, se você quiser reforçar a motivação, você pode sim solicitar da consultoria jurídica que ela atue naquele momento. Existem órgãos, pessoal, em que todo o processo sancionatório ele envolve uma consultoria jurídica. Um desses órgãos, nós sabemos, eu até coloquei nas aulas nossas assíncronas, lá, no aula de licitações, no aula de penalidade TCU, eles requerem que o setor jurídico sempre se manifeste com uma forma de fundamentação. Então, mais um ator. Tá? Então, pessoal, respondendo então, como é chamada a solução dos conflitos clássicos entre normas novas e velhas, para a qual a teoria do diálogo das fontes é um contraponto, né? Antinomia das normas, isso aí, pessoal. Então, ao invés de ter uma antinomia, vamos ter um diálogo, vamos ter uma harmonia. Então, o contrário da antinomia das normas entre a norma velha e a norma velha seria o quê? O diálogo das fontes. As fontes vão se integrar. Esse é o entendimento, pessoal, que saiu, inclusive, numa decisão do TCU, tá? Em que o ministro se manifestou no sentido que pode sim ter sanções da lei 866 no pregão, tá? Então, embora os dispositivos sejam inseridos em leis diferentes, dando tratamento diferenciado em cada situação, a lei do pregão criou mais uma sanção que pode se integrar às previstas na lei de licitações. Tá? Então, aquelas sanções que estão previstas no artigo 7º ali, entendeu? Devem ser realmente a modalidade das normas que estão na lei de licitações, estão dialogando com a lei do pregão e também com a lei do regime diferenciado de contratação. Então, o que acontece? Isso vai fazer com que você tenha mais um reforço ao aplicar uma sanção na fase de licitação. Tá? Quais são as espécies de sanções, pessoal? Advertência, multa, suspensão de licitar e contratar com a administração por até 2 anos, com a administração, entenda-se com o órgão, tá, pessoal? Impedimento de licitar e contratar com o ente federativo por até 5 anos, ou seja, no âmbito da União, ou do município, ou do Estado, e a pior das hipóteses é uma declaração de inidoneidade para com toda a administração pública de no mínimo 2 anos, e podemos estender a mais, no caso, já vi até de 8 anos. Então, essas são a nossa chamada tipologia, espécie de sanções. Começa com a simples advertência, vamos para uma multa, tá? E aí vamos para uma suspensão de licitar, impedimento de licitar e declaração de nulidade. Nas aulas posteriores nós vamos entrar em cada detalhe, em cada situação dessa. Mas por enquanto temos apenas que nos situar em como acontece essa tipologia. Tá? A advertência seria uma pena leve, tá? A multa uma coisa mais pesada, e você vai pesando ainda mais, né? A suspensão de licitar para casos mais complicados, impedimento, declaração de idoneidade. Então, nas aulas posteriores, nós vamos detalhar cada um dessas questões aí, dessas sanções, vamos explicar em quais situações. O importante é que elas estejam previstas no contrato, é importante que a gente entenda isso aí, o grau de severidade, claro que ele vai aumentando e os atores ali vão atuando de acordo com o momento de aplicação e o grau de severidade. Você vê, por exemplo, a autoridade superior, somente ela pode fazer a declaração de idoneidade ou alguém que ela delegar competência para aquilo, entendeu? E aí você vai trabalhando com essa questão, né? Por exemplo, chamar ajuda, você vai consultar, fundamentar melhor uma sanção quando ela é mais severa, claro, né? Óbvio, é uma coisa mais simples, você faz uma fundamentação ali em que você mesmo não precisa consultar a consultoria jurídica, não que ela não deva ser tão bem fundamentada quanto qualquer outra, ok, pessoal? Então, pessoal, basicamente é essa a nossa aula de hoje, tá? E rememorando, tá? Vamos rememorar. Nós falamos sobre os agentes, os atores no processo licitatório, a forma de atuação, o momento de atuação. Falamos aí da teoria do diálogo das fontes, tá? E falamos aí também sobre as espécies, né?
reconhecendo a sua severidade e os efeitos para a contratada, tá bom, pessoal? Então, para finalizar, pessoal, vamos refletir no que você aprendeu e coloca aí no chat aí, em 2 palavras também, como fizemos não só que agora no chat, né? O que você aprendeu nessa aula, e estamos abertos para perguntas no chat que eu estou acompanhando aqui ou verbalmente. Temos mais aí 2 minutinhos antes de encerrar a nossa aula no tempo regulamentar para começar o nosso intervalo, pessoal. Então, estamos abertos a perguntas até o limite dos nossos 20 minutos, ok? Pois não? Quem quer perguntar? Ah, sim, não, exatamente, vamos ver daqui a pouco, tá? Quais são os casos, né, estão previstos nas leis, advertência, multa. Autoridade superior, a lei não é bem clara, você vê que a lei diz lá o seguinte, né? Quem é autoridade superior? Autoridade superior, pessoal, a lei diz somente para o caso de inidoneidade, né? Então, a autoridade superior é a maior superior, é aquela que está em posição hierárquica, né, em relação a daquela que decide. Então, quem decide é o gestor do contrato, né, é a pessoa que firmou o contrato ali, mais a atividade superior em relação a ela, né, por vínculo de cargo ou comissão, né. A AGU define como excepcionado o caso de idoneidade, a autoridade responsável pela celebração do contrato ou outra prevista no regimento interno. Então você pode regular, né, no seu regimento interno ali, ou no seu manual de licitações, como vai ser a atuação da autoridade. É importante destacar aqui no caso de idoneidade tem que ser realmente uma autoridade superior, né? Então, porque a AGU não admite que essa autoridade responsável pela celebração do contrato ela faça declaração de idoneidade, ok, pessoal? Então foi isso aí, pessoal. Eu acho que estamos satisfeitos, né, com o nosso rendimento aí. E estamos, pois, abertos a perguntas, tá? Enquanto não dá o nosso tempo, ok? Ok, pessoal. Então, vamos perguntas? Não? É isso aí, rememorando, tá? Atores no processo sancionatório e espécie de sanções, teoria do diálogo das fontes, para que a gente trabalhe bem, ok, pessoal? Encerrando.